Muita gente tem uma ideia equivocada do que seja a inovação de verdade. As pessoas acham que a inovação é algo que nunca existiu no mercado, é algo que Só tem que ser instante, né? completamente novo, é aquele produto perfeito e tal, e não é. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Marketing à Vera. Meu nome é Paulo Garrido. Felipe Nomelini. É um prazer aqui estar com vocês. Estou muito feliz de começar esse projeto, dar esse pontapé inicial. Esse canal tem por objetivo a gente compartilhar muita informação sobre marketing, mas de uma forma muito mais profunda, com muito mais corpo, muito mais conhecimento para vocês, de uma forma a agregar em toda a jornada profissional, seja no seu trabalho, você que é empreendedor, você que é profissional da área de marketing ou da área de lançamento. Seja bem-vindo, esse é o primeiro episódio e é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar contigo e Vamos lá. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a inovação pode atrapalhar o crescimento, a jornada das empresas, e a gente preparou algumas perguntas muito legais que a gente vai estar debatendo aqui sobre esse tema. E vamos nessa, sem delongas, acho que é direto ao ponto, é a Vera. Isso aí, Bom, vamos a primeira pergunta é como o marketing... Qual é a primeira pergunta? Calma, recorta agora. Bom, a primeira pergunta é, o que é a inovação, Felipe? O que é a inovação dentro do cenário de produtos e serviços no mercado? Então, a inovação, ela é uma ideia que traz uma solução para uma necessidade real, tá? É importante destacar isso porque muita gente tem uma ideia equivocada do que seja a inovação de verdade. As pessoas acham que a inovação é algo que nunca existiu no mercado, é algo que Só tem que ser instante, né? completamente novo, é aquele produto perfeito e tal, e não é. A inovação, ela pode ser algo assim que já existe no mercado, ela pode ser algo que as empresas já fazem, mas se de repente para a sua realidade, para aquilo que você faz, você traz uma ideia que está solucionando um problema, que está atendendo uma necessidade real, isso é uma inovação para você. É muito importante isso ficar claro para a gente até mesmo dar continuidade e mostrar o motivo por que a inovação atrapalha o empreendedor hoje, né? Mas antes de falar sobre isso, é importante também destacar 3 pontos, assim, 3 diferenças básicas, que é a descoberta, invenção e inovação. Qual é a diferença entre os 3? Né? Isso, assim, é muito importante ficar claro porque a descoberta, o que é a descoberta? É quando você faz, literalmente, a descoberta de um conhecimento, mas ele não necessariamente se transforma num protótipo ou num produto ou serviço. Exemplo. O empreendedor descobriu uma ideia, ele viu uma determinada dor em alguma área, é essa a primeira etapa. Cara, não exatamente. Assim, a descoberta ela não está exatamente presente no mercado hoje. A descoberta é um exemplo da descoberta em si. Quando você descobre uma civilização antiga, você descobre uma nova espécie de baleia, você descobre... Um contexto bem macro. É apenas a aquisição de um conhecimento, né? Aquilo não se transforma num produto, né? Então, assim, essa é a descoberta. A invenção é quando alguma descoberta se transforma num protótipo, se transforma em algo palpável. Exemplo, a gente tem o Thomas Edison que inventou a lâmpada incandescente e o primeiro projeto de câmera cinematográfica. Legal. A gente tem o nome dele é difícil falar, Paul Benz. Editor, bota aqui na legenda. Paul Benz, que foi meio que o criador da Mercedes, né, hoje. Ele fez a invenção, o primeiro protótipo do que foi o automóvel, o primeiro automóvel criado. Então, isso são invenções, são protótipos de produtos que podem ser, que aí vem a terceira opção, que é a inovação, que podem ser aplicados ao mercado. Antes da inovação, só te interrompendo, um MVP, ele se considera, ele está nessa etapa intermediária, quando a gente desenvolve, a partir de uma ideia, um produto inicial, protótipo. Pode-se dizer que ele está assim, inserido nessa parte. Um projeto MVP, que é um protótipo. Quando você pega a ideia de invenção, sim, né? Mas aí, voltando, a invenção, ela é algo que também, assim, não existe no mercado, não existe, e a pessoa trouxe uma novidade, mas essa novidade é um protótipo. E aí vem a questão da inovação. A inovação é quando essa novidade ela é inserida no mercado e é produzida em larga escala. Então, um exemplo, a primeira indústria de automóveis foi uma inovação para o mercado
porque ela trouxe a invenção, que foi o primeiro automóvel, Até o começou momento a produzir ninguém lá, tinha carro, ninguém tinha carro, ninguém sabia o que era. Então, assim, ela trouxe essa novidade para o mercado, e aí sim, essa novidade se tornou uma inovação e as pessoas passaram a consumir isso, né? Mais uma vez, a inovação aplicada ao produto, porque a inovação também pode ser uma solução viável para a empresa ou para a necessidade que você tem ali, né? É isso. Não. Acabou. Bom, entendi, ficou claro essas 3 etapas, ficaram claras essas 3 etapas. É um processo de evolução, né? De descoberta. Não digo que é um processo de evolução, porque são 3 coisas diferentes, né? A descoberta é uma coisa que ela é aplicada nas áreas que pode ser aplicada ou não. Isso. Descobri e não apliquei. Cara, acaba sendo uma aquisição de conhecimento, porque quando você descobre algo novo, você traz esse conhecimento para você e você pode ser compartilhado. Quando a gente fala de descoberta, a gente traz muitos exemplos da área científica, né? Que é justamente os exemplos que eu dei, né? Quando você descobre uma civilização antiga que você não sabia que existia, acaba sendo um conhecimento, pode ser usado para estudo, mas é apenas uma descoberta, né? A invenção é quando você traz um protótipo. Você inventou, Thomas Edison, não sei como é que foi o processo de invenção da lâmpada, não sei quais foram os recursos, quais foram os cálculos que ele utilizou, mas ele fez um estudo, ele teve um processo longo de muita aprendizagem, de muito desenvolvimento para chegar num protótipo inovador, que é um protótipo que vai trazer algo que não existe. Naquela época, quem precisava de uma lâmpada? Sabe? Quem precisava de um carro? As pessoas viviam de uma forma em que aquilo era completamente novo. Então, a invenção, ela se transformou. A invenção, na verdade, ela é esse protótipo. Thomas Edison pegou e transformou o conhecimento, as descobertas que ele fez, em uma invenção. E isso é muito legal, porque a gente pode ver uma etapa aí trazendo para a área do marketing, trazendo quando a gente tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia, a pessoa, o empreendedor, o empresário, ele traz essa solução para a gente. Nós somos profissionais da área de marketing e tecnologia e, poxa, eu tive uma ideia, consegui achar essa solução, mas não sabe ainda se isso é funcional, então, se vai ser útil para a humanidade, se vai ser útil para aquele público-alvo que ele deseja atingir. Então, essa concepção, a primeira etapa, temos a ideia, depois é aplicado um conceito, transformar naquela ideia em algo bruto, em algo palpável, para aí sim você conseguir validar se o mercado, você tem aderência, você tem o uso daquilo que você criou. Né? Mesmo sendo 3 coisas diferentes, se você pegar essas 3 ideias e aplicar nessa linha de conceito, você consegue realmente ter a descoberta, a invenção e a inovação. Obviamente, assim, gente, num contexto muito, muito amplo, né? De você pegar e aplicar isso, que varia muito da área, varia muito do tipo de empresa, de como você quer atuar no mercado. Então, isso se desdobra em várias coisas. O ferramental que cada um vai ser para criar esse conceito, o tipo de ideia, o segmento público-alvo. Então, tem vários desdobramentos a partir daquela ideia, aquele pontapé inicial de você descobrir alguma coisa e botar aquilo à frente. Né? Isso aí. Muito legal. Bom, já que a gente chegou a todas essas conclusões, a pergunta-chave desse vídeo é: por que a inovação ela pode atrapalhar o crescimento, a jornada das empresas? Então, acaba sendo um assunto um pouco polêmico, porque todo mundo... Não, esse vídeo é o primeiro e vai ser o polêmico do canal. Cara, todo mundo que fala de inovação fala de como a inovação ela pode... É sempre ótimo, você sempre vê aí os gurus do marketing falando que você tem que inovar o tempo todo. Gurus, né? Que você tem que inovar o tempo todo, todos os cursos falam isso, que a sua empresa tem que ser uma empresa disruptiva, eu detesto essa palavra, mas você tem que trazer sempre uma novidade que não existe no mercado. Cara, isso é completamente errado. Da minha parte, né? Aqui é opinião, mas eu acho isso completamente errado. Então, assim, trazendo isso, quando você entende essas 3 diferenças da descoberta, da invenção e da inovação, a gente acaba trazendo isso para o mercado e pensando no processo, você está ali com a ideia de um negócio, está com a ideia de uma empresa e você começa a produzir, você começa a travar porque você quer achar
o produto perfeito, o produto maravilhoso para começar a jornada de trabalho, para começar a empreender. Porque você acha que tem que entrar no mercado... O produto final, Exato. o ponto... Ele já quer chegar lá, ele está aqui, não tem nem CNPJ ainda, ele já quer chegar aqui, ó, no produto final perfeito que todo mundo vai amar. Abrindo um parêntese, existem empresas que estão no mercado hoje, as grandes techs mundiais, elas são beta. As grandes plataformas, elas são beta até hoje. E aí você vai falar assim... Elas estão em transformação. Sempre beta forever, né? Então, assim, um exemplo que eu gosto muito de dar é o próprio Windows. Até hoje o Windows ele não é um produto perfeito. E aí, editor, bota aqui. Cara, o Windows, quem lembra de 95, pegou a época de Windows 95 e 98, era um Windows que era o sistema operacional horrível. Hoje ainda tem gente que fala que continua sendo. Eu gosto, mas o Windows tem várias versões. O sistema operacional tem várias versões. Então, assim, e a própria maçã mordida tem várias versões, né? Porque continua em evolução. Então, imagina você que está iniciando no mercado, você já quer encontrar um produto inovador e isso para você se torna um problema. Porque você atrasa o processo de iniciar a empresa, você atrasa o processo de aprendizagem, porque isso é muito importante, e você, primeiro, atrasa o processo da real inovação. Porque a inovação, ela vem apenas com o tempo. Você inicia a sua jornada, antes de qualquer produto que você queira criar, você tem que fazer uma pesquisa. A pesquisa de mercado, a pesquisa de público-alvo e, principalmente, a pesquisa de concorrente. A pesquisa de concorrente é que vai fazer você literalmente saber o que aquelas empresas que já atuam no mercado que você quer atuar estão fazendo. O que as grandes empresas elas hoje estão oferecendo no mercado. E mais importante que tudo, para quem essas empresas estão vendendo. O público-alvo, ele, na minha opinião, acaba sendo o ponto mais importante de uma empresa. Porque se você não sabe para quem você está vendendo, como você sabe o que você vai vender? Qual é a solução que você vai entregar? Tendo essa premissa, a gente pode partir de um ponto que... E aí uma pergunta para você. O feito é melhor que o perfeito, né? Cara, isso acaba sendo assim... a gente já ouve isso desde que eu entrei no marketing. Eu ouço muito de que o feito é melhor que o perfeito. Mas a gente demora para poder compreender de fato. Acha que é fazer de qualquer jeito. Né? Muita gente tem essa crença. Feito é melhor que perfeito. Não, eu preciso da solução ideal. E nem sempre. Às vezes, parte daquela solução ideal, você executando, você já dá o primeiro passo e você deixa o mundo te mostrar se aquela solução é ideal ou não, se atende ou não. Então, e assim, esse processo de aprendizado, você tem que estar muito aberto. Porque até mesmo quando você tem a ideia de iniciar um negócio, você tem que pensar no seu produto e no seu serviço, sim, como algo que vai resolver o problema de alguém, mas se você não sabe qual é esse problema, como que você vai criar um produto? Né? Então, assim, a pesquisa, ela é muito importante. As grandes empresas hoje, elas possuem produtos... Dá um exemplo, assim. Cara, assim, um exemplo, a própria Coca-Cola. A Coca-Cola é um grande exemplo de que se você pegar a história da Coca-Cola, a Coca-Cola era um... Xarope, né? Ela era um medicamento contra a indigestão. Que você pegava esse medicamento e misturava com água gaseificada. Nossa. Cara, a Coca-Cola no primeiro início, se eu não me engano, vendeu 9 ou 10 unidades no primeiro mês. E teve um período gigante um período muito longo até a fórmula realmente se transformar e a gente conheceu a Coca-Cola como é hoje. Imagina se a Coca-Cola... Aí veio a construção das empresas, a Coca-Cola Company, aí vieram as outras marcas. Imagina se a pessoa que idealizou, que hoje é a grande Coca-Cola, lá no começo ficasse tentando encontrar um produto ideal. Ele apenas viu uma necessidade do mercado, pivotou o negócio, criou um produto que resolvia aquele problema. Editor, vou pedir para botar aqui embaixo... Pivotar. O que é pivotar um negócio? E assim, e o melhor, ele passou a perceber o comportamento do seu cliente. É o feedback. Cara, e eu acho que esse é o ponto mais importante. Outro exemplo, a Mercedes, por exemplo, é uma empresa que ela criou o primeiro automóvel da história. O primeiro protótipo de automóvel da história foi por Carl Benz, que o nome é complicado de falar. Complexo. Mas ele criou o primeiro protótipo e a primeira indústria que começou a produzir o protótipo em massa, cara, isso tudo está no site da Mercedes. Isso. Teve uma mulher que eu não lembro o nome, não vou lembrar também, é um nome complicado,
em que ela foi a primeira compradora e ela comprou imensas unidades do protótipo. E aí o protótipo começou a ser evoluído, porque o mercado começou a entrar numa necessidade de usar. Então, assim, só depois de 30 anos que virou Mercedes-Benz. Olha o tempo que levou para conhecer. E o carro é hoje um produto que está em constante evolução. Então, um outro exemplo, Nescau. É um produto do dia a dia. O Nescau, ele também demorou... Não, até corrigindo. A Mercedes levou 53 anos. Eu falei 30 anos, não. 53 anos para chegar a se tornar Mercedes-Benz e logo depois construir outros produtos. O Nescau, que foi uma empresa que levou 30 anos para poder mudar a sua fórmula. Então, assim, o Nescau antes era uma fórmula que não tinha vitamina, que não tinha nada, era só um preparo achocolatado para você misturar com leite. E depois ela se tornou uma bebida, entre aspas, energética, uma bebida que faz a diferença na sua dieta, na alimentação. E depois passou a introduzir vitaminas nela só depois de 30 anos. Então, assim, eu estou trazendo esses exemplos porque é muito importante que hoje o empreendedor, a pessoa que quer começar um negócio, quer começar um produto, ela entenda que até hoje eu não conheci ninguém que já comece com um produto extremamente maravilhoso. Tem um exemplo que eu acho muito legal de um empreendedor que eu acompanho assim, de perto a jornada dele, que é o Thales Gomes, foi o fundador da Easy Taxi. Uhum. E é legal dar esse exemplo que a Easy Taxi, ela não tinha aplicativo, não tinha site, era um formulário que a pessoa pedia um táxi, o Thales e o time dele, eles ligavam para um taxista, faziam essa interface e chamavam o táxi para você. Era essa ponte. Ou seja, primeiro você valida se o mercado vai usar aquela tua solução e depois você expande, aprofunda e gera uma solução mais completa para atender aquele nicho. Né? Aquele segmento. E aí eu vou te falar, entra num outro ponto também de por que eu acredito que a inovação ela atrapalha o seu negócio. A inovação que eu falo que atrapalha o seu negócio é justamente porque a ideia de inovação que as pessoas têm, que é equivocada, né? A ideia de você trazer um produto que não existe, uma coisa extremamente inovadora e tal, ela atrapalha você, né? Ela te atrasa, porque você não inicia, você não lança um produto, um MVP no começo para você poder ir mudando. Então, assim, uma outra coisa que eu acho que é o principal que atrapalha muito, muito o empreendedor hoje é o ego. O ego é algo que, assim, é muito difícil você lidar, principalmente a gente que é profissional de marketing, que a gente tem cliente. Aí você chega a perguntar, o cliente já vem com o produto pronto para você. E aí você tem um objetivo de vender aquele produto. E aí ele já chega com o produto pronto, e quando você vai questionar sobre, como é que o produto foi criado, qual foi a pesquisa? Porque eu amo vinho. Porque eu adoro direito do consumidor. Então, assim, a pessoa ela cria um produto baseado naquilo que ela gosta, que ela acha. Cara, perfeito. Isso é o que eu mais vejo. Cara, e assim, ela tenta empurrar o produto goela abaixo do mercado. Ela não procura pesquisar, ver o que já está sendo vendido, como as empresas estão vendendo. Se os grandes players do mercado eles estão vendendo para um público X e para um mercado X, um público X do mercado X é a mesma coisa, mas um público X de uma maneira X, por que você... Pode mudar a letra? Enfim, você, suprassumo da genialidade, quer ir para a direção oposta. Você quer vender de uma forma Y para um público Y. E aí aí muitos clientes já vieram para mim com essa pergunta. Mas a classe A pode não ter sido explorada. Falar, meu amor, grandes empresas, estou falando de grandes empresas, estou falando de empresas que atuam há anos no mercado. Você acha mesmo que essas empresas, elas não testaram qual é o canal, o que dá certo, o que não dá certo? Qual é o que dá fruto, o que não dá fruto? É óbvio que eles já testaram. E o teste, eu digo que é constante. Às vezes a gente acessa um site num momento, tem um determinado headline, um texto. Acessa num segundo momento, tem outro texto. Teste de imagem, posicionamento de botão. Estão sempre testando para poder validar o que funciona. Né? Isso porque
essas empresas elas estão ouvindo sempre o cliente. cliente. E sim, existem eras, existem mudanças de mercado, existem mudanças de comportamento do consumidor, né? E isso tudo vai adaptando o mercado e as empresas elas têm que se adaptar sim. Pode acontecer de repente, todo mundo está vendendo para a classe C. E aí você começou a vender para a classe A e você começou a dar certo? Pode acontecer. Não existe receita de bolo, não existe regra no negócio, né? O marketing ele é justamente a você transformar dia a dia o mercado que hoje existe de produtos extremamente dinâmico. Então, assim, pode existir, mas aí você pensa num cenário, você está entrando no mercado em que você provavelmente vai trazer um produto que é similar ou igual ao que já existe. Então, por que você quer ir para o caminho oposto, né? Eu falo que quando você pesquisa concorrência, você tem a faca e o queijo na mão. Porque você está pegando a experiência que grandes empresas levaram anos para construir e você vai adaptar para o seu negócio. Eu estou falando, obviamente, de informações públicas. Hoje, se você prestar atenção em como que é a propaganda da Coca-Cola, você vai perceber qual é o público que ela está inserido. Se você prestar atenção como que é a propaganda da Ricardo Eletro, você vai perceber qual é o público que ela quer atingir. Então, você tendo atenção para essas informações, você consegue adaptar para o que você faz, né? Informações confidenciais, como a fórmula da Coca-Cola, por exemplo, a gente não tem acesso, todo mundo queria saber, obviamente, todo mundo queria saber, mas a gente não tem acesso. Mas o que você tem acesso, que para mim já é bastante coisa, você consegue se adaptar. Se você tem uma quantidade de informações que estão te dizendo qual é o mercado, qual é o público e qual é a direção, por que você vai pegar isso e vai fazer o inverso? E tem gente que mesmo com todos esses dados, segue uma direção que o empreendedor acredita. Então, a crença da ideia por isso de sucesso. O ego é o pior vilão do empreendedor. É muito difícil você se desprender do ego. E assim, é normal você pensar, poxa, mas eu estou abrindo um negócio porque eu gosto, porque eu quero, eu estou abrindo para mim, eu estou abrindo para me satisfazer como profissional. Claro, obviamente. Todo mundo está abrindo um negócio porque no ramo, com um produto que gosta de trabalhar. Tá? Mas a visão de mercado ela é muito importante. A visão de mercado é que faz você ampliar sua visão como empreendedor. Você não pode querer que o mercado se adapte a você. É o inverso. Você tem que se adaptar ao mercado. E aí, quando você entra no mercado com um produto mínimo, com algo que você está construindo um protótipo e você começa a perceber o comportamento do consumidor, você começa a fazer ajustes no seu produto que aí sim vão te levar para o caminho da inovação. Eu acho que essa é a veia inovadora, né? Essa é a veia inovadora. É o testa, erra, erra, acerta. Exatamente. E você vai... Esse é o processo e você vai evoluindo. E não, você nunca vai chegar no produto perfeito. Você nunca vai chegar no produto ideal, justamente porque o mercado está sempre mudando, as pessoas estão tendo necessidades diferentes e você tem que pegar o seu produto e adaptar ele sempre ao mercado. O maior erro que as empresas, que os empreendedores cometem é querer empurrar a goela abaixo o produto que eles criaram. Ele acha que aquele produto vai resolver o problema das pessoas e você, profissional de marketing, que vai se ferrar para poder vender. E aí, se não vende, a culpa é de quem? A culpa é do atendimento, a culpa é do setor de vendas, mas a agora, culpa é do marketing, menos dele. O marqueteiro, ele pode mandar esse vídeo, pelo menos. Obviamente, né? Você pode mandar, eu já falei obviamente umas 300 vezes, porque para mim é óbvio. Obviamente é óbvio. Mas assim, eu tô aqui tentando justamente passar essa ideia, porque de todos os clientes que eu atendo, até hoje eu não vi ninguém construir um MVP decente, né? E eu vou falar exatamente o que significa o MVP de fato, né? Mas a ideia de que a inovação ela atrapalha o empreendedor é justamente porque ele fica preso nessa ideia e ele não faz o passo a passo. Querendo ou não, eu falei que não existe receita de bolo, mas se você pegar é uma coisa muito simples. Se você está iniciando no mercado, você tem que fazer a pesquisa. Você tem que ver o que as empresas já estão fazendo e verificar se aquela ideia de produto que você teve, ela realmente vai se encaixar naquilo ali. Tem que se encaixar porque depois você vai entrar no processo de inovação. Depois você vai perceber o que o concorrente não está fazendo e que o mercado está pedindo. Você pode fazer essa descoberta.
E aí, sim, você trazer um produto inovador. Você fazer uma alteração que realmente vai trazer algo diferente para o mercado. Agora, não é agora no início. Você não tem nem CNPJ ainda. E você quer simplesmente trazer um produto maravilhoso, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Vamos seguindo? Vamos. Então vamos nessa, vamos seguindo. Última pergunta, Felipe, para a gente fechar esse tema muito bacana, cara. Excelente abordagem aqui da parte de inovação, MVP, protótipo, validação de ideia, vários tipos de testes que a gente pode aplicar no público-alvo. Como uma empresa, ela pode ser de fato inovadora. Como isso pode acontecer? Olha, como eu já falei antes, o processo para começar é justamente um processo de muita pesquisa. Não é algo que você vai fazer do dia para a noite, não é algo que você vai fazer em uma semana, tá? Você tem que ter paciência, você tem que realmente pesquisar a fundo o máximo que você conseguir de como que as empresas estão se comportando, qual é o produto que elas estão vendendo, como que as empresas estão vendendo esse produto. E daí, a partir dessa pesquisa que você fizer, você vai criar o MVP. O que é o MVP? É o menor produto viável, é a versão mais simples daquele produto que você quer inserir no mercado, né? É difícil a gente chegar no MVP? Porque às vezes a gente pensa num produto que ele poderia ter essa funcionalidade, poderia fazer isso. Não, ele só está Não, e as ideias do empreendedor não param. Não param. Se você começa a ideia... eu quero criar a capinha de telefone. A capinha pode ter a bolsa, daqui a pouco a capinha já tem abertura, e a capinha pode ser abre e fecha. Ela pode ser magnética, ela pode voar, e aí as ideias são infinitas, e você não consegue produzir metade dessas ideias e o produto ele não acaba nunca. Então, qual é o menor produto viável? Você quer vender uma capa de celular? Como que a capa de celular hoje é básica? O que a básica tem que ter? Pega o seu produto e coloca as necessidades básicas, os itens básicos na capa do seu celular e coloca ele no mercado. Depois que você colocar ele no mercado, você começa a perceber como que as pessoas... Dores dos Exato, como que as pessoas estão utilizando e quais são as dificuldades que ela está tendo. Você vai lançar um aplicativo, por exemplo. Você quer fazer um aplicativo e aí você faz uma versão simples do aplicativo com o básico daquilo que o aplicativo vai oferecer e bota o aplicativo para venda, bota o aplicativo para download gratuito. Eu sempre sugiro download gratuito porque é um período de teste. E a partir dali você vai ver se as pessoas estão instalando o aplicativo, está tudo certo, se as pessoas estão com erro na hora de instalar, se as pessoas estão com facilidade para fazer a compra, para utilizar o serviço. Os usuários vão dar feedback na loja de aplicativos. Então, assim, prestar atenção nesses feedbacks e aí você ir moldando. A partir daí, quando você começar a ter mais respostas positivas do que neutras e negativas, aí sim o seu produto está preparado para uma venda em larga escala. E a partir daí você entra no processo de inovação, porque o seu produto já passou pelo MVP, seu produto já passou pela validação, né? As pessoas já estão consumindo o seu produto sem dificuldade, e a partir daí você entra no processo de inovação. O processo de aprendizado nunca acaba, né? Seu produto está ali e você está ouvindo o seu cliente, você está percebendo as vendas, você está enxergando a oportunidade de vender mais, e você vai encontrar mais e mais pessoas que vão continuar tendo uma dificuldade, que vão continuar trazendo um problema. E a partir daí você vai melhorando o seu produto. E aí quando você descobre algo que você está implementando de novo e que os concorrentes não têm, esse é o pulo do gato. É aí que você traz realmente um produto inovador, né? Eu falei brincando aqui a questão da capinha voando, hoje não existe nenhuma capa no mercado que voa. Mas se de repente o seu cliente, o cliente do mercado de capa de celular, ele consegue enxergar de que uma capa voando vai atender a necessidade que o povo tem hoje, cara, e você conseguir descobrir como fazer uma capa voar, mano, você está trazendo uma inovação para o mercado. Então, você pegar essa ideia e aplicar no que você quer oferecer, sendo um produto ou serviço, eu estou dando exemplo de vários produtos aqui, mas você pode também utilizar isso no serviço que você está oferecendo, se a sua empresa for uma empresa de serviços, né? Qual é a dificuldade que o seu serviço está combatendo no mercado, né? Qual é a necessidade real que o seu produto está trazendo. Essa também é uma ideia que é muito importante você ter mesmo no MVP. O seu produto ele tem que ser um produto que está resolvendo um problema. Não é um produto que você simplesmente criou porque você quis criar. Então,
se você segue esse viés, a chance do seu produto dar errado é muito grande. Você criou o produto simplesmente porque você quis, porque você gosta, porque você adora aquele ramo, aquele produto. Isso a gente vê dezenas, não só de soluções que foram empresas, empresários, criam alguma coisa por ter a crença que aquilo vai dar certo e não fazem um teste antes. Existem dezenas de soluções. A gente vê, por exemplo, Google Glass. Google Glass eu acho que foi o maior fracasso do cara, houve uma parcela de usabilidade ali, de aquisição de público. Os fãs do Google, óbvio que tiveram uma aderência ao produto, mas qual é a solução de fato? Qual a tecnologia ali que ele vai ser aplicado por uma solução em massa? Então, muito importante você que está pensando em poxa, eu tenho uma ideia aqui e preciso criar uma plataforma. Cara, testa no seu bairro, testa com o seu vizinho, apresenta numa forma mais simples e vê se aquilo vai atender. Às vezes não, eu quero montar um e-commerce de bolos naturais, bolos feitos em casa. Aí não, quero montar uma mega plataforma. Não, faz o bolo para vender na sua vila, no seu bairro. Depois as pessoas vão consumir aquele bolo. É isso aí, o seu produto. Até montar um e-commerce. Até você dar esse passo. E assim, uma coisa que também é muito importante, quando você cria um MVP e você coloca ele no mercado e faz as primeiras vendas, as primeiras ofertas, não vale ofertar para amigo, não vale ofertar para parente, porque as opiniões deles não têm peso nenhum. Por que eu tô falando isso? Pô, mãe, que a senhora acha? Tá ótimo, meu filho. Vai oferecer para sua esposa, vai oferecer para o seu amigo. Dificilmente alguém vai dar uma resposta que sogra? Realmente seja. Para sogra. Não, para sogra sempre vai dizer que é ruim. Mas assim. Desculpa, as sogras estão assistindo, nada contra. E assim, é muito importante que você venda para pessoas desconhecidas. Ofereça o produto para as pessoas que não têm nenhum vínculo com você. E sim, essas pessoas elas vão trazer opiniões que realmente vão ser importantes para você. Obviamente, assim, eu estou falando que quando a gente fala de relacionamento entre pessoas, quando você conhece alguém, né, é muito difícil você dizer que aquele produto não é bom. Você está oferecendo na rua, por exemplo. Não sei, de repente você chegou à ideia de que oferecer na rua é a melhor forma de você fazer um MVP. De você oferecer seu MVP. E aí, de repente, você na rua, eu acho que ainda não é a melhor maneira porque você não consegue uma resposta muito, muito verdadeira das pessoas. A pessoa vai estar ali na sua frente, você vai perguntar, você gostou? Dificilmente você vai ouvir um não, né? Falar, não, detestei isso que você está me oferecendo, um beijo, tchau. Não vai. Então, assim, isso trouxe um gancho para uma forma muito importante também de pesquisa, anonimato. Se você conseguir que seus clientes, de repente, respondam um formulário sem informar nome, sem informar nada, cara, a chance da pessoa ser verdadeira é quase de 100%. Justamente porque ela não vai botar o nome dela. Se você, de repente, for um maluco e quiser ir atrás de uma pessoa que falou mal do seu produto, você não vai conseguir achar. Então, esse tipo de informação, na hora de você ter o feedback, é muito importante passar por esses filtros, porque senão você não consegue realmente ter informações verdadeiras e não consegue fazer as mudanças que o seu produto realmente precisa. Cara, incrível. É isso? É isso. E aí, se você gostou, clica aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreva no canal. Vai ser um prazer estar com vocês aí a partir de agora nessa jornada. Agora é a Vera. Sou Pablo Garrido. Felipe Nomelini. E eu vejo você no próximo episódio. Beijo grande. Valeu.